A gente passou por 4 anos de um governo. Lá vai falar de governo Bolsonaro. Tem que falar, ué. É um governo que mudou radicalmente a política, né? A política pública em relação a armamentos. É um governo que multiplicou em muitas vezes o número de pessoas armadas e há uma série de denúncias de CACs que foram utilizados pelo crime organizado. Puxa, que surpresa que isso fosse acontecer, né? Para que pudessem fornecer armas legalmente a essa gente. E, para surpresa de ninguém, essas armas chegaram às mãos dos bandidinhos. Aqueles que usavam facas, aqueles que usavam estiletes, aqueles que às vezes não usavam nada, né? Que botavam a mão embaixo da camisa para fingir que estavam usando uma arma, mas aquilo era só o dedo. Já reparou que não tem mais ninguém apreendido com arma falsa? Antigamente as pessoas usavam armas de brinquedo. Simulacros, né? Simulacros. A gente não fala mais disso. Pra quê? Por que o cara vai apelar a um simulacro se hoje em dia ele tem acesso a uma arma de verdade? E tudo isso aconteceu muito rapidamente. Muito. E a gente passou 4 anos ouvindo a falácia, a esparrela de que com mais armas o cidadão poderia se defender dos criminosos. Vem cá, quantas notícias a gente dá de um cidadão utilizando uma arma, conseguindo, de maneira bem sucedida, se defender de um criminoso também armado? Isso não acontece, é raríssimo. Alguém aqui vai encontrar algum caso anedótico, olha, aconteceu aqui, aconteceu ali. Claro que vai acontecer, o Brasil é um país muito grande. Mas a regra é o bandido armado matando a pessoa. Né? Essa é a regra. A regra não é a pessoa armada reagindo e matando o bandido. Não é. E pior, as armas dessas pessoas acabam indo parando nas mãos desses bandidos e hoje em dia todos têm uma arma na mão. Todos têm o dedo mole, vão muito louco pra rua, não estão nem aí pra vida das pessoas e matam um menino de 15 anos que não poderia, mesmo se quisesse, oferecer nenhum risco àquela pessoa. Por que não? Ele se sente seguro. E aí vem a falácia do a polícia prende, a justiça solta. Isso não é verdade. Claro que a justiça, às vezes, solta bandidos que acabam incidindo no crime novamente. A gente fala aqui mais de uma vez de pessoas que passaram pela delegacia 10 vezes, que têm ali passagem pela polícia, estavam nas ruas. Acontece. Mas isso não é a regra. Né? Não é a regra. O Brasil chegou em 2023 a marca impressionante de 650 mil pessoas presas. A gente já está lambendo os 700 mil brasileiros presos. Para que se tenha uma ideia, em 2000, não faz muito tempo, eram 135 mil brasileiros presos. Então a gente multiplicou esse número por mais de 4 vezes, a cada vez mais pessoas presas no Brasil. Então não há uma correlação direta entre o fato de algumas pessoas terem sido libertadas com o aumento da violência pública de São Paulo. E há esse aumento, há a sensação cada vez maior de insegurança, ao desespero completo por parte do cidadão, o sentimento de abandono, de desamparo, e daqui a pouquinho, né, não tenham dúvida, vai surgir aquela ideia maravilhosa de tirar a liberdade do cidadão, fingindo que está se tomando alguma atitude contra a violência. Por exemplo, proibir a garupa. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Não pode mais garupa em São Paulo? Ué, os crimes não acontecem com o uso do garupa? Então proíba-se a garupa. Já ocorreu. Mas aí Não os caras demora começam muito. a usar 2 motos, né? Com um cara em cada moto, eles já fazem isso, Esse né? que matou o menino tava sozinho, não tinha garupa nenhuma, e daqui a pouquinho... Tinha garupa, Tinha sim. garupa? Tinha. Ah, não reparei. É o garupa, inclusive, que faz a abordagem garupa? com a arma. Não percebi. Mas aí, enfim, os caras vão dar o jeito e quem vai ser prejudicado é aquele cara que não pode mais levar a mulher no ponto de ônibus, que não pode mais dar cabo. Enfim, medidas que só tiram a liberdade do cidadão e acabam não fazendo cosquinha, né, no que importa, que é a atuação dos criminosos. As autoridades parecem completamente perdidas em relação ao que está acontecendo. A impressão que dá é que ninguém tem um plano, ninguém sabe o que fazer. Não. E é a sensação de cada vez mais desamparo. A gente está nas mãos dessa gente. E quanta